Olá, pessoal, boa tarde. Vamos para a nossa primeira aula de matemática, agora da terceira unidade. Vamos começar a aprender sobre as medidas de comprimento. Então, vamos aprender sobre quilômetro, centímetro, metro, milímetro. Vocês sabem o que é o milímetro? E quando eu falar como é que a gente vai medir o milímetro, vocês vão ficar, então é para isso que serve. Tem um motivo para que isso exista. Vai fazer sentido. Vocês vão dizer, agora tudo faz sentido na minha mente. Bora começar? Quando nós precisamos medir a altura de uma pessoa, o tamanho de uma mesa, quando a gente precisa medir as coisas, nós usamos algumas medidas. E cada medida, ela serve para um determinado fim, ou seja, não dá para você medir a altura de uma pessoa usando o milímetro ou usando o quilômetro, por exemplo. Então, cada medida, ela tem um objetivo, ela tem uma utilização. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? A medida de comprimento mais utilizada é o metro. Então, quando a gente vai comprar tecido, quando a gente vai medir a nossa altura, a gente mede usando o metro. Existem outras medidas, como eu citei para vocês. Então, vamos entender como é que a gente usa as outras medidas? Se eu quero saber a minha altura, eu vou usar o quê? O metro para fazer essa medida. Se eu quero saber o tamanho do meu celular, eu vou utilizar os centímetros. E se eu quero saber a distância entre duas cidades, então, por exemplo, a distância entre Casa Nova e Petrolina, eu vou usar o quilômetro. Então, cada medida, ela tem um objetivo. Eu não posso usar os centímetros para medir de Casa Nova até Petrolina. Imagina o tanto que ia demorar. Então, vamos utilizar as medidas do jeito certo. Vamos lá. O quilômetro, ele é usado então para longas distâncias. Nós medimos quilômetros para saber, por exemplo, a distância entre uma cidade e outra, a distância entre um lugar e outro. Por exemplo, se eu quiser saber qual é a distância entre a minha casa e a escola, eu vou usar o quê? Vou usar os quilômetros. Quando é que a gente vai utilizar o metro? O metro a gente utiliza para medir alturas, medir os comprimentos. Então, a minha altura eu vou usar o metro. Para medir a altura da casa, eu também vou usar o metro. Para medir o tamanho de uma árvore, eu uso o metro. Para comprar um tecido, eu uso o metro. Os centímetros a gente vai utilizar para medir objetos menores e também objetos domésticos. Então, o meu celular, o meu computador, um livro, eu vou medir usando os centímetros. E temos o milímetro. O milímetro a gente usa para medir coisas bem pequenas. Exemplo, um parafuso, um brinco, coisas minúsculas, a gente vai usar o milímetro. Existem vários instrumentos de medição. Eu não tenho quase nenhum aqui. Na verdade, eu só tenho um, que é essa régua. Eu tenho aqui na minha casa uma fita métrica e uma trena, mas eu acho que o Saci escondeu, então eu não encontrei. Nós temos a régua, que usamos para medir centímetros e milímetros. Nós temos também a fita métrica e a trena, que medem também centímetros e metros. Há muito tempo atrás, as pessoas sofriam com essa coisa de medir. Por quê? Bom, cada um usava uma medida diferente, cada um usava um jeito para medir. E aí, por exemplo, eu media de um jeito e dava bem alto. Aí outra pessoa ia lá e media usando outra forma totalmente diferente e dava super baixo o objeto. Com o tempo, as pessoas tentavam encontrar padrões. No Egito, por exemplo, a medida padrão era a medida da distância do cotovelo até o dedo midinho aqui do faraó. Então, esse era o padrão. Tudo era medido assim. Imagina se um faraó tem o braço curtinho. Que loucura não seria? Aí, um faraó que tem um braço maior. Fulano, ele é 3 braços do faraó. Ele mede 3 braços. Aí vem um faraó que tem um braço menor. Aí esse fulano já não mede mais 3 braços de um faraó. Mede 2 braços de um faraó ou 2 braços e meio. Imagina aí, que loucura que não é? Bom, vamos entender então por que precisa de um padrão. O metro, ele é a unidade padrão. E aí, 1 metro
ele vai ser dividido em 100 pedaços. Cada pedaço desse metro a gente vai chamar de centímetros. Ou seja, isso quer dizer que em 1 metro nós temos 100 centímetros. Ou seja, esse metro foi dividido em 100 pedaços. 1 metro dividido em 100 pedacinhos vai nos dar 100 centímetros, tá certo? E aí os centímetros a gente usa para medir coisas menores, como um celular, como um livro. Eu já medi a minha altura anteriormente, antes dessa trena fugir, eu medi a minha altura com uma trena. Então é bem importante que quando a gente for medir a nossa altura, é sempre botar no dedão do pé até o topo da cabeça. Quando eu medi a minha altura, eu tinha 158 centímetros. Então eu posso dizer que eu tenho quanto? Eu tenho 158, né? Se 100 centímetros equivale a 1 metro, isso significa que eu tenho o quê? Eu tenho 1 metro e 58 centímetros, tá? Então, eu posso ter 158 centímetros ou eu posso dizer que eu tenho 1 metro e 58. Então, 1 metro tem 100 centímetros. Por isso que eu tenho 158 centímetros de altura e também tenho 1 metro e 58, que é a mesma coisa. Bom, agora eu quero saber qual é a altura de vocês. Lembra que eu falei que eu ia fazer uma coisa na cabeça de vocês mudar bastante? Ia descobrir uma coisa que ia fazer total sentido? Bom, a régua, ela mede o quê? Ela mede em centímetros. Nós temos geralmente algumas réguas que são bem grandes e outras que são menores. E aí todas as réguas, elas vão ser numeradas. Então, na minha régua, por exemplo, aqui tem o 0, certo? Conseguem ver? Então, nós temos o 0 e ela vai até os 30 centímetros, que é uma régua normal de escola, que geralmente vai até 30 centímetros. Centímetros, a gente tem o seguinte: a cada 1 centímetro, nós temos 10 milímetros. Os milímetros são aqueles que a gente usa para medir as coisas bem pequenas. Bom, aqui na minha régua, vocês vão ver que na régua de vocês também acontece a mesma coisa. A gente sempre começa então aqui do 0, né? E aí vocês vão perceber que tem esses risquinhos aqui, ó. Tá vendo esses risquinhos menores? Até chegar aqui tem 1 centímetro. Esses tracinhos pequenininhos aqui, eles são os milímetros. E se você contar, eles vão dar 10 tracinhos. A cada centímetro, a gente tem 10 tracinhos aqui dentro. Ou seja, nós temos 10 milímetros. Isso significa que 1 centímetro tem 10 milímetros. Vocês sabiam disso? A gente tem o 0 e aí começa a contar os milímetros. E sempre tem um tracinho aqui no meio que é maior. Por quê? Isso significa que aqui tem 5 milímetros. Quando nós vamos medir objetos pequenos, a gente usa os centímetros. E objetos bem pequenos, a gente usa os milímetros. E aí eu tenho esse caderno aqui, que eu não sei qual é o tamanho dele. Eu vou medir para mim ver qual é o tamanho dele. E aí, lembrando que é sempre importante você colocar do 0, tá? Então, você vai contando certinho e coloca sempre aqui, ó, rentezinho no 0, para você fazer a medida correta. Esse meu caderno, ele tem 15 centímetros, ou seja, para aqui no 15, ó, tá vendo? Só que passa mais alguns tracinhos. Então, o meu caderno, ele tem 15 centímetros e ele tem 4 milímetros, tá? Então, fui contando e ele tem 4 tracinhos a mais, ou seja, 4 milímetros. Ainda naquela vibe de sair medindo tudo que tinha na minha casa, eu peguei um brinco bem pequeno, que é o meu brinco preferido, tá? Ele é de um caranguejo. Então, eu peguei esse brinco e aí eu fui medir para saber qual era o tamanho dele. Como ele é super pequenininho, eu vou medir ele com milímetros. Lembra que objetos pequenos a gente mede com milímetros? Como ficaria muito difícil para medir ele aqui com a régua, porque ele tem algumas coisas que é meio alto, enfim, não dá certo. E ele em cima do caderno fiz os risquinhos onde ele começava e onde ele terminava, para mim saber a altura dele, saber o tamanho. Medi o meu brinco e aí eu descobri que o meu brinco ele tem 1 centímetro e que ele tem 2 milímetros, tá vendo? Que depois do 1 passa mais 2 tracinhos. Então, isso significa que o meu brinco ele tem
1 centímetro e 2 milímetros. Se 1 centímetro tem 10 milímetros, isso significa que o meu brinco ele tem 12 milímetros, né? Porque 1 centímetro é 10 e como ele passou com mais 2 milímetros, então ficou 12. Entenderam como é isso? Então, 1 metro tem 100 centímetros. 1 metro é dividido em 100 pedacinhos de tamanhos iguais e a gente chama esses pedacinhos de centímetros. E depois, os centímetros, 1 centímetro, ele tem 10 milímetros, ok? E os milímetros são aqueles que a gente usa para medir coisinhas bem pequenas. Então procura aí uma coisa bem pequena que tem na sua casa, mede e me conta quantos milímetros é que tem. Para medir longas distâncias, a gente não vai usar régua, não vai usar a trena, nós vamos usar os quilômetros. Então vamos usar uma medida que é maior, a medida de longas distâncias, porque não dá, né, para sair medindo de centímetro em centímetro, ia dar uma trabalheira. Então, para medir a distância de uma cidade para outra ou de um bairro para outro, a gente usa os quilômetros. 1 quilômetro vai ser dividido em 1000 pedacinhos e cada pedaço a gente chama de metro. Cada 1 quilômetro tem 1000 metros, certo? Lembra do metro? Estava pensando qual é a distância da escola até a minha casa. Aí o que eu pensei? Não dá para mim sair medindo, então eu vou usar uma coisa chamada Google. Eu estava pesquisando, então, qual a distância da minha casa até a escola. Bom, e aí eu botei no Google Maps. A distância, ele dá embaixo em quilômetros. Lembra que distâncias maiores vamos dar em quilômetros? Então, da minha casa até a escola dá 1 quilômetro e 100 metros. Por quê? Dá 1 quilômetro, 1, ou seja, nós sabemos que ali tem 1 quilômetro e mais 100 metros. E eu queria saber qual é a distância da sua casa até a escola. Então, quando você ia para a escola, antes de ter essa coisa de pandemia, essa coisa chata que a gente não pode sair, antes disso, quando você ia de casa até a escola, você andava quantos quilômetros? Ou você andava só metros? Sua casa era super pertinho e era só metros? Me conta. Eu tinha que andar 1 quilômetro. Andava todo dia de bicicleta, chegava morta em casa. Me conta aí qual a distância da sua casa até a escola. Entra aí no Google Maps e começa a procurar, tá bom? E não esquece que eu ainda estou curiosa para saber qual é a sua altura.